Gente, hoje nós tivemos aí uma cena lamentável de um jogador do Fortaleza agredido por torcedores, eu vou botar aqui torcedores entre aspas, né? Na verdade são agressores, né? Quem agride é o quê? Agressor. E nós estamos aqui em um momento muito oportuno para conversar com o doutor Weimar Salazar. Ele é defensor público e atua no Juizado do Torcedor, para falar do trabalho da Defensoria Pública com o tema Paz nos Estádios. O juizado e defensores públicos atuam para garantir direitos dos torcedores perante a justiça. Doutor Weimar, quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco no meio de um feriadão, para tratar desse assunto que hoje, então, ficou muito em voga, apesar de ser o contrário, né? Hoje não foi um torcedor que teve o seu direito tolhido, mas sim um atleta. Queria que o senhor falasse um pouco do trabalho da Defensoria, nesse sentido de dar voz aos torcedores que se sintam injustiçados. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos os ouvintes. O trabalho da Defensoria, a gente trabalha no juizado nos jogos, certo? No Castelão, se porventura no Presidente Vargas. O juizado do torcedor foi criado pelo Estatuto do Torcedor, certo? E nós trabalhamos no sentido de fazer a defesa criminal no juizado das penas de menor potencial ofensivo que ocorrerem dentro do estádio. Nesses casos são assim, brigas, invasão de campo, que pode ocorrer, uso de drogas, que ocorre muito frequentemente, infelizmente ainda. E a gente faz essa defesa no local mesmo, a pessoa é levada para a delegacia, lá no estádio, e depois para o juizado, onde se encontra o promotor e o juiz. Lá se faz a audiência preliminar. Se for uma transação penal, na qual o crime não pode ter mais de 2 anos, não é isso? Uhum. Ou então é encaminhado, se não for feita a transação, o torcedor é encaminhado para a posterior audiência no juizado, no fórum. Tá certo? Nos casos de reclamação de ingresso, estádio lotado, nesse sentido, a gente atende também, o torcedor nos procura e nós fazemos encaminhamento para ele entrar com ação posterior contra o clube ou contra o estádio. Uhum. Doutor, a gente viu recentemente na final da Liga dos Campeões na Europa, né, que houve um problema de gente que não comprou ingresso. As cenas são lamentáveis, né? Não sei se o senhor acompanhou, torcedores pulando o muro do estádio lá em Paris, né? Você pensa, a gente pensa assim, poxa, Europa, não sei o quê. É claro, ocorre com muito menos recorrência do que aqui no Brasil, né? Que a gente já está até acostumado. Mas em casos assim, o juizado também atua no caso de um torcedor for lesado, for prejudicado por não ter o seu acesso garantido, por ter a superlotação, como o senhor falou, porque invasores entraram ali. E onde é que fica o juizado, por exemplo, no Castelão? Onde é o local que a gente vai procurar lá caso precise? Tiago, atua sim. A gente não atua no momento, assim, não vai haver audiência no momento, né? Sim. Nesses casos. A gente faz um atendimento preliminar para ele, orienta, tá certo? E faz um encaminhamento a ele para o próximo defensor, que vai ser na segunda-feira ou na terça-feira, que ele vai fazer o atendimento para poder entrar com a ação, certo? Nesses casos. A audiência propriamente dita na hora é só na parte criminal. A gente só pode fazer, nessas questões cíveis, a gente só pode fazer o encaminhamento dele e da orientação, tá certo? Uhum, sim, sim. E o local, deixa eu explicar, é na entrada, é do lado direito da entrada dos times de futebol, assim, onde fica a entrada para os camarotes, lá embaixo, no estacionamento. Certo. Você tem a entrada do estacionamento, a entrada da imprensa. Sim. Você indo para a direita, você vai ter o juizado do menor, o juizado do torcedor e a delegacia. Perfeitamente. Doutor, é bem próximo. E tem as pessoas para informarem lá seus funcionários, né? Certamente. Isso, com certeza. Queria pegar o gancho desse caso lamentável que aconteceu hoje, não sei se o senhor ficou sabendo, de um torcedor, entre aspas, que agrediu o atleta do Fortaleza aí, porque reclamando dos maus resultados, reclamar com toda a justiça, né? Mas agredir de forma alguma. Aí é mais uma opinião do senhor, enquanto trabalhador dessa área, né? Defensor público que atua no juizado do torcedor, doutor Weimar Salazar. O torcedor perde razão, né, doutor, numa situação dessa, porque absolutamente fora de propósito agredir um jogador, porque
o time está perdendo? Tiago, nenhum tipo de agressão é válida, né? E qualquer tipo de agressão se perde a razão. A gente entende que o futebol traz paixão, mas a paixão a gente tem que tratar com amor e não com violência. Esses casos, provavelmente as câmeras lá do aeroporto vão identificar essas pessoas, certo? E essas pessoas provavelmente vão ser levadas ao processo criminal. Como também no Castelão. No Castelão existe 323 câmeras de alta definição colocadas no Castelão. Qualquer tipo de agressão, roubo, furto, uso de drogas lá dentro, a pessoa é imediatamente identificada e levada para o juizado, certo? Essas pessoas que cometeram esse crime é um crime de ameaça, de lesão corporal, vão ser provavelmente levadas às barras dos tribunais e provavelmente vão ser punidas com relação a isso. O senhor acha que falta, se eu estiver indo além do nosso proposto, por favor, me corrija. Não tem problema não. Mas o senhor acha que falta a legislação brasileira na seara do esporte uma rigidez, um rigor maior, assim como há em outros estádios da Europa, por exemplo, na NBA, que é o basquete dos Estados Unidos, eu assisto o basquete, um torcedor xingou o atleta, o Russell Westbrook, xingou, seu não sei o quê, vou pegar você e sua família. A segurança imediatamente conduziu aquele torcedor para fora do estádio e perdeu o direito por um tempo de frequentar o ginásio, né? Falta uma certa rigidez, ou a lei existe e é boa, só falta fiscalização? Como é que a sua avaliação aqui? Tiago, a lei existe, é muito bem feita, certo? Só falta um pouquinho mais de fiscalização, ou então os próprios torcedores informarem o policial o que está acontecendo, certo? A questão é que aqui é um pouco diferente. No crime de ameaça, é uma ação privada, então precisa que a pessoa que é ofendida interponha para a pessoa ser presa, tá certo? Então, assim, é diferente, as legislações são diferentes. Mas a legislação do Brasil já é eficaz, são várias pessoas. Jogos recorrentes que acontecem no Brasileirão, várias pessoas são levadas no juizado, são feitos acordos, ou então são punidos e não podem ir para o estádio. Ficam 1 ano, 2 anos sem ir para o estádio, tendo que se apresentar na delegacia na horário do jogo. Então, assim, aqui no Brasil acontece. É porque não é muito difundido, mas acontece aqui e as pessoas estão sendo punidas, sim. Tem que ter punição. É ter consciência que não existe impunidade. Se for pega, ela vai ser punida. Perfeitamente. Doutor Eymar Salazar, defensor público, atua no Juizado do Torcedor. Muito obrigado por sua atenção, gentileza em conversar conosco. Sei que é um feriadão, mas o senhor foi muito gentil em nos atender. Bom trabalho a todos aí. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Bom trabalho.